Boa noite a todos. Que a paz do amado Mestre Jesus envolva os nossos corações neste momento e que nós possamos levar essa paz em todos os lugares que formos e estivermos. A música do Domingos realmente nos eleva a alma. E realmente eu estava falando até agora há pouquinho para ele, que esta música praticamente é uma verdadeira palestra. E não é por acaso que o tema da noite, normalmente ele sempre escolhe uma música que vem ao encontro do tema. E o tema que nós propusemos para esta noite é justamente Jesus, o modelo a ser seguido. E de onde que veio esse tema? Questão de 15, 20 dias atrás, eu fui convidado para fazer uma palestra virtual para uma casa espírita em Lagoa Serena, Minas Gerais. E a casa chama-se o Lar de Jesus. Então logo a pessoa me falou que precisaria de um tema, veio muito rápido esse tema. Jesus, o modelo a ser seguido, o exemplo a ser seguido. E dias atrás, fazendo uma pesquisa também no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos uma passagem que está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec indaga a equipe do Espírito de Verdade, qual é o guia e modelo que Deus concedeu a nós para seguirmos de exemplo? E foi de uma resposta muito simples e objetiva. A equipe do Espírito de Verdade disse: Jesus. Então este é o modelo e o guia que nós devemos trabalhar para as nossas caminhadas evolutivas. E por que Jesus? Muitos de nós temos um ídolo que é um artista, uma personalidade do mundo político, e na verdade essas personalidades, essas pessoas têm uma efêmera vida, passam como brilhos de purpurinas e depois acabam sendo até esquecidas. Mas Jesus, há 2000 anos, esteve aqui entre nós, trazendo a sua mensagem de conforto e consolo aos nossos corações. Nós encontramos várias e diversas passagens do nosso Mestre Jesus. E certa vez a gente estávamos conversando que às vezes nós passamos por alguma determinada situação e não sabemos como agir. Não sabemos como agir diante daquele determinado acontecimento. Aí você fica na dúvida, o que você tem que fazer? Tem um ditado popular que fala assim: na dúvida, abstém. Então se você está com a dúvida naquele momento, não haja. Pare, reflita, analise, para que talvez no dia seguinte, com a cabeça fria, você tome uma decisão. Mas às vezes nós não temos esta possibilidade. Às vezes nós não vamos poder pensar com tranquilidade, nós temos que agir em determinado momento. Aí a gente fala da seguinte forma: quando você estiver em dúvida de fazer algo ou não fazer, leve Jesus ao seu lado. E de acordo com o comportamento, com a atitude, com o olhar de Jesus, nós vamos saber se devemos fazer ou não. Poxa, Luiz, como que você vai falar que você vai levar Jesus ao seu lado? Mas onde que está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, naquele momento, a gente tem que se colocar muitas vezes no lugar do outro. Como eu agiria se estivesse no lugar do outro, ou como o outro agiria se estivesse no meu lugar? Então, uma forma muito clara da gente saber se fazemos ou não é utilizar esse preceito, se colocar no lugar do outro e veja, se fizessem isso que eu estou fazendo, eu gostaria? E aí você faz essa inversão. Mas como eu estava dizendo, Jesus veio trazer lições muito importantes, sobretudo naquelas passagens maravilhosas, pois vivendo numa época difícil, se nós colocamos que nós estamos numa época difícil da humanidade, a época de Jesus não foi tão diferente. Os judeus estavam sob o domínio romano e havia muito questionamento por esta posição. Jesus veio trazer a lei de amor, a lei do perdão. E os fariseus seguiam a Torá, que é os livros sagrados trazidos por Moisés. E quantas vezes Jesus não foi questionado por os fariseus em relação a determinados preceitos. Tanto aquela passagem maravilhosa da mulher adúltera, que na passagem do Evangelho diz que uma mulher
havia sido pega em adultério. E recomendava a lei que a mulher que fosse pega em adultério deveria ser apedrejada até a morte. Vejam, não há referência ao homem, apenas e tão somente em referência à mulher. Por quê? Uma sociedade patriarcal não havia essa questão do preceito do julgamento em relação ao homem, mas apenas e tão somente em relação à mulher. E a mulher foi levada até Jesus, pelos fariseus, e queriam colocar Jesus à prova. E naquele momento, o que aconteceu? Eles queriam saber se Jesus aplicava a lei de amor e perdão para aquela mulher, ou a mandava aplicar a lei mosaica, que mandaria apedrejá-la. E indagado, então, Jesus abaixou-se, como se estivesse escrevendo na areia, indagou a eles: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E neste momento, um silêncio se fez e foram saindo um após outro, dos mais velhos aos mais novos, restando apenas e tão somente a mulher e Jesus. Aí Jesus indaga a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela fala assim: foram todos embora, Senhor. E aí vem a lição magistral de Jesus: nem eu vos condeno, porém lhe digo, vá e não peques mais. Vejam o amor de Jesus em relação àquela situação. Ele não condenou aquela mulher, mas recomendou a ela que a partir de então ela não errasse mais. E muitos de nós passamos por situações que a gente não consegue resolver por termos sido ofendidos, termos magoados por determinadas situações, e infelizmente ficamos guardando mágoas e ressentimentos, vibrando costumeiramente da mesma forma, da mesma natureza, como se tivesse acontecido lá atrás. Tem pessoas que falam assim: eu não guardo mágoa, não guardo ressentimento de ninguém. Só que no dia 13 de setembro de 2006, às 15 horas e 32 minutos, tal pessoa me fez isso. Então ela lembra exatamente detalhe por detalhe. E é chegado a hora de a gente começar a exercer o perdão, pois o perdão é libertador. Tanto que Simão Pedro, chegando a Jesus numa determinada momento, ele indaga ao mestre: mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Será até 7 vezes? Ao que Jesus responde: Pedro, não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E se a gente fosse aplicar uma equação matemática nessa questão, então falaríamos: bom, tenho que perdoar 70 vezes 7, daria 490 vezes. Então eu perdoar o meu irmão 490 vezes, ou exercer o perdão 490 vezes, já estou quites com a lei. E não é exatamente isso. Se a gente quiser aplicar na íntegra esta questão, seria 490 vezes a mesma falta que o mesmo irmão cometesse no mesmo dia, ou seja, infinitamente. E por que o perdão? Porque o perdão nos liberta. Agora, muitas questões vêm muito à tona para nós em relação ao perdão, porque a gente vai falar assim: eu não consigo esquecer acontecimento. Não, realmente, felizmente nós temos memória e conseguimos lembrar dos acontecimentos. Mas a essência do perdão se vem quando nós procuramos ressignificar o acontecimento, entender por que aquilo aconteceu, de que forma aconteceu. E será que naquele momento aquele irmão não estava passando por uma situação difícil, não teve uma noite mal dormida, estava passando por um problema difícil que ele te deu uma resposta torta, ou ele não foi compreensivo com você? A gente muitas vezes julga o próximo sem colocar no lugar do próximo. E lembrarmos que se o irmão errou contra nós, quantos e quantos erros já cometemos em relação aos outros? Não só nesta existência, mas em tantas e tantas outras. E a gente às vezes se questiona muito na questão de quem fomos em outras vidas. Muitas pessoas gostariam de saber, ficam naquela curiosidade: será que eu fui isso? Será que eu fui aquilo? E a gente sempre fala, né? Todo mundo gostaria de ser rainha, príncipe, mas ninguém quis ser o vassalo do palácio.
Evidentemente não importa quem fomos, importa quem estamos sendo nesta existência. E nesta existência devemos procurar melhorar a cada dia. E vejam, a essência do perdão não se transmite apenas e tão somente no perdão das ofensas dos nossos semelhantes, mas exercer o auto-perdão. Exercer o auto-perdão, porque tem pessoas que falam, eu não me perdoo de ter agido desta forma, de ter confiado naquela pessoa. Somos seres humanos em um processo de evolução e precisamos também limpar esse peso amargo que trazemos no peito, libertarmos dessas amarras. E interessante que na música que o Domingos estava falando, tem uma passagem que fala que Jesus, fala assim, vinde vocês que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Jesus fala para nós assim, vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei, pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. Interessante, se a gente for analisar que vivemos num planeta de provas e expiações, então significa que toda vez que eu estiver passando por um problema difícil, eu devo procurar Jesus, pois Ele vai me libertar das minhas provas e das minhas expiações. Claro que não. Não é exatamente nesse sentido. Ele disse para nós que Ele nos aliviaria dos pesos extras e superiores que a gente vai catando ao longo do caminho. Quando nós vamos guardando esses sentimentos deletérios que fazem mal para cada um de nós. E vejam, os sentimentos, as energias que nós vamos vibrando, eles vão fazendo morada no nosso corpo físico. Pois muitas das doenças que nós temos, elas são de origem psicossomáticas. Quando a pessoa fica guardando aqueles sentimentos que não fazem bem, acaba plasmando no seu corpo físico. A questão é que essa pessoa fala assim, fica um negócio na garganta, porque às vezes a pessoa não consegue colocar para fora aquilo que está incomodando. Mas colocar para fora, a gente não significa que você vai começar a responder para todo mundo de qualquer jeito, que hoje em dia está difícil, Se você der uma resposta meio diferente, às vezes as pessoas podem interpretar de uma forma. Mas você colocar para fora aquilo que está te incomodando e procurar ressignificar aqueles sentimentos. A gente analisando também passagens do Evangelho, nós analisamos duas passagens muito interessantes. Aquela do jovem rico. Um jovem rico chega para Jesus e indaga a ele, mestre, o que eu posso fazer para conquistar a vida eterna? E aí Jesus fala para ele para seguir os mandamentos. E este jovem chega para Jesus e fala, eu sigo todos eles, que mais eu necessito? Aí Jesus diz para ele assim, vá, vende tudo o que você tem, doa aos pobres e segue-me. Só que esta pessoa, este jovem, ele era muito apegado às coisas materiais. E por conta disso, ele não conseguiu e foi cuidar dos seus negócios. Aí a gente para um pouco para pensar a respeito desta passagem, e a gente lembra também uma passagem semelhante em relação aos fariseus que vinham todo o tempo questionar Jesus. E naquele momento, Roma cobrava um tributo exagerado dos judeus, porque estavam dominando e cobravam tributos. Haviam tantos e tantos relatos no Evangelho dos cobradores de impostos, como Mateus, como Zaqueu. E naquele momento, eles chegam para Jesus e queriam colocar novamente Jesus à prova. E colocam para ele assim, mestre, é lícito pagarmos tributo a César? Aí Jesus ia estar colocando à prova, por quê? Os judeus não queriam pagar o tributo. Se ele falasse para não pagar o tributo, estaria indo contra Roma. E se ele falasse para pagar o tributo, estaria contra os judeus. Então, naquele momento, Jesus também dá aquela lição magistral. Me dê uma moeda. E pergunta, de quem é essa esfinge? Eles falam, de César. Então ele responde, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós não devemos ficar tão apegados às coisas materiais, pois todas as coisas materiais que temos, inclusive o nosso corpo, não nos pertence. É um empréstimo da espiritualidade para que a gente possa exercer a nossa jornada e o nosso crescimento espiritual. Nada, absolutamente nada nós vamos levar. Nem as pessoas com quem convivemos, a minha mulher, meu marido, meu filho,
nada. São companheiros da nossa jornada evolutiva, que estão conosco na nossa atual encarnação para nos auxiliar no nosso progresso e nosso processo espiritual. Ninguém é de ninguém nessa questão. Não tem essa da minha mulher, meu marido, meu filho, nada disso. E as pessoas são tão apegadas às pessoas e às coisas que quando chega o derradeiro momento de partir para o plano espiritual, não consegue se libertar. Então, além de não conseguir partir para o plano espiritual, seguindo a jornada evolutiva, ainda vai ficar muitas vezes perturbando as pessoas com quem vivem. E não só às vezes perturbando, mas apegado às coisas. Apegado às coisas, tanto que tem uma história que é mais ou menos assim. Uma determinada família estava passando por um processo perturbador muito grande. Então foi recomendado que eles procurassem a casa espírita, participassem do tratamento espiritual daquela casa, que fizesse o culto do Evangelho no lar semanalmente, e quão importante é o culto do Evangelho no lar, pois é uma verdadeira profilaxia da alma, limpando a nossa casa de todas as energias mal qualificadas. E aí, feito todo este processo, tratamento espiritual, água fluidificada, passes constantes, e a situação melhorava, mas em um determinado momento ainda restava alguma coisa de estranha ali entre eles. Voltando para casa, tiveram uma grata surpresa. Havia entrado na casa um ladrão e tinha, de todos os bens materiais que eles tinham, apenas levaram uma joia de família que já vinha passando de gerações em gerações, mas tinha assim um significado muito grande para eles. Eles ficaram muito tristes, muito amargurados com isso. Nossa, fazendo todo esse tratamento espiritual, indo à casa espírita, e acontece uma questão desta ordem. Quando retornaram à casa espírita para o tratamento, veio uma comunicação do mentor da casa, dizendo a eles que durante todo esse período do tratamento espiritual, muitos daqueles espíritos que estavam enraizados naquela casa, disputando aquela joia, haviam conseguido ser orientados e levados para a progressão espiritual, para os tratamentos deles. Mas havia ainda um espírito muito, mas muito apegado àquela joia, e que a única solução que a espiritualidade fez para conseguir libertá-los foi que retirasse, que alguém entrasse e levasse para longe essa joia. Então vejam o apego às nossas coisas. Quantos e quantos espíritos ainda vivem apegados à nossa crosta terrestre, em situações, em questões mal resolvidas. Vejam, às vezes as pessoas, por uma questão de uma propriedade, acabam se desentendendo, irmãos desentendendo com outro irmão, que viviam tão bem por causa de um único bem material que vai ficar aí. Então é preciso e é chegada a hora da gente começar a modificar os nossos pensamentos. E Jesus é este modelo. Ele não tinha uma pedra para descansar sua cabeça, mas trouxe lições do perdão, do amor, e trouxe a lição maravilhosa para nós, que ainda não aprendemos, que é a lição do Pai Nosso. Eu posso dizer que, na verdade, o Pai Nosso, se a gente fosse dissecar esta oração maravilhosa, daríamos para fazer uma palestra para cada frase do Pai Nosso. E vejam como nós somos, Nós repetimos palavras. A gente usa o Pai Nosso como uma verdadeira ladainha e não prestamos a devida atenção no que está falando Jesus quando Ele nos ensinou a orar. Veja uma questão muito particular. Quantos de nós fazemos as nossas preces, pedimos, só que elas às vezes não são atendidas. E por não ser atendidas, muitas vezes nós reclamamos. Muitos de nós até brigamos com Deus. Onde está Deus que não atende as minhas preces? Espera um pouquinho. Mas você orou o Pai Nosso? Sim, orei. Mas você viu o que você falou para Deus? Não, o que eu falei para Deus? Naquele momento que você fala assim, que seja feita a vossa vontade, e não a nossa.
Só que você está falando para ser feita a vontade do Pai, mas no fundo você quer que seja feita a nossa vontade. E quando não acontece aquilo, a gente se revolta contra a espiritualidade, contra Deus, como se tudo não tivesse uma razão de ser. E é importante que a gente aprenda que determinadas coisas acontecem no tempo de Deus. Porque por mais que nós façamos planos, Deus tem um projeto maior para as nossas vidas. E nós não temos controle absolutamente de nada. Nós não temos controle absolutamente de nada. Nem quem de nós pode afirmar categoricamente que amanhã vai fazer tal coisa. Nós podemos imaginar, mas de repente, muitos irmãos nessa noite passada tiveram planos de fazer tais coisas e esta manhã foram para o plano espiritual. E nós temos tanto e não sabemos agradecer. Infelizmente ainda somos muito reclamantes, reclamamos demais porque está calor, porque está frio, porque chove, porque está isso, porque está aquilo. E nós que estamos tendo a oportunidade de estar nesta casa, ouvindo, vendo, caminhando, quantos e quantos irmãos não estão no hospital na noite desta? Quantos e quantos irmãos não estão numa cama sendo alimentados por uma sonda? Quantos e quantos irmãos não estão abandonados num asilo que nem um filho, nem um parente vai visitá-lo? Quantos e quantos irmãos estão numa prisão? Então, só por aí a gente já poderia agradecer de joelhos, como a gente brinca, não é? E é chegada a hora da gente começar a mudar, pois cada vez que nós reclamamos, o ato de reclamar, ele se transforma num potencial. E para cada vez mais que a gente vai reclamando de uma coisa, vai virando como se fosse um vício. Reclamar nada mais é do que clamar novamente tudo aquilo que a gente está vivendo. Então, em vez de você reclamar de determinadas coisas, comece a agradecer. Aliás, Paulo de Tarso tem uma mensagem fantástica, ele diz assim: em tudo dai graças. Dar graças pelas coisas boas e pelas coisas não tão boas. E uma vez uma pessoa estava comentando com isso, que ela ouviu no ônibus uma pessoa falando para outra sobre isso, né? Agradecer pelas coisas boas e pelas não boas. Ela falou, mas espera um pouquinho. Agradecer pelas coisas boas é natural, mas pelas coisas não boas que me acontecem, como que eu vou agradecer? Ela falou, porque as coisas não boas te servem de lição e de aprendizado. Pois vejam como que é interessante, o Evangelho de Jesus é um livro, não ser para usado assim na estante, não é um livro apenas e tão somente para ser usado no culto do Evangelho no lar, mas é um livro vivo para a gente aplicar no nosso dia a dia, em todos os momentos. Essa que é a grande lição do Evangelho. Jesus veio trazer isto para que a gente tivesse a boa nova, como ele falou, né? O Evangelho nada mais é do que a boa nova. E a boa nova recomendada por Jesus é essa transformação que ele veio trazer para nós. Pois de nada adianta a gente vir à casa espírita, que nem, por exemplo, na nossa condição, estarmos aqui fazendo uma palestra, fazendo uma live virtual, que seja, começa a nos dar mais responsabilidades. Para vocês terem uma ideia, dias atrás estava fazendo uma palestra numa casa espírita e no dia seguinte eu estava no supermercado. Aí uma pessoa que eu não conhecia veio falar, olha, eu vi você fazendo uma palestra lá no centro, gostei de tal coisa que você falou, por exemplo. Não estava elogiando muito a palestra, mas ele falou exatamente de um trecho. Aí eu falei, nossa, olha a minha responsabilidade. Já pensou se naquele determinado momento ele tivesse me vendo tendo um ataque de cólera de repente com a moça do caixa ou com alguma situação? Então isso nos dá responsabilidades maiores, pois a quem muito foi dado, muito será pedido. E nós que estamos aqui nesta casa, dia 1º de setembro, né, como o Domingos falou, primeira sexta-feira do mês, às 20h35, a gente já não pode mais alegar ignorância. Nós não vamos poder chegar no plano espiritual e depois falar, eu não sabia que tinha que perdoar o meu semelhante, eu não sabia que tinha que modificar os meus comportamentos. Não. Já temos condição plena para começar a mudança. Só que acontece, como diz aquela música do Beto Guedes, ele fala assim, né, que a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Mas como que a gente vai aprender? Errando e acertando,
errando e acertando. Vamos errar muito, sim, pois estamos nesse processo, mas a ideia e a intenção é que a gente procure errar cada vez menos e fazer aquele exercício diário que Santo Agostinho nos recomenda na questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio mais prático e eficaz, para que o homem consiga se transformar e vencer as suas más inclinações? E quando Kardec indaga, a resposta vem de uma forma muito simples e pontual. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E Kardec, muito incisivo, fala: espera um pouquinho, mas como conhecer a mim mesmo? E Santo Agostinho então dá essa lição magistral dizendo: fazei o que eu fazia quando estava encarnado. Ao final do meu dia, eu passava o meu dia limpo e procurava analisar, situação por situação, o que eu tinha feito que não foi muito legal e o que eu fiz que seria bom. E procuraria no dia seguinte, não só fazer esse exame de consciência, como ele falou, mas no dia seguinte procurar resolver as minhas pendências, não deixar aquelas situações que foram mal resolvidas no dia anterior persistirem no dia seguinte. E naquilo que eu fui bom, procurar melhorar. Só que a gente não faz esse exame de consciência. Muitos de nós sequer oramos no momento de dormir, sequer agradecemos pelo dia que tivemos, sequer agradecemos quando acordamos pela manhã. Tão importante. E eu costumo dizer que a prece no momento de dormir e no momento de acordar, ela é fundamental. No momento de dormir, por agradecer ao dia que tivemos, pedindo uma boa noite de sono, tranquila, reparadora, para que a gente possa, na condição de espírito, ser encaminhado, pois há um desprendimento temporário do corpo, enquanto a gente dorme, para que o nosso espírito possa ir para uma região de aprendizagem espiritual. E pela manhã, agradecer por mais um dia de vida e pedir a proteção. Só que vejam como esta proteção funciona. Ela funciona assim: enquanto estivermos com o pensamento voltado para o bem, para as boas ações, esta proteção transforma-se como um verdadeiro escudo, que nem um canhão de laser desses de filmes de ficção consegue atingir. Porém, quando a gente baixa o nosso padrão vibratório, a gente se desarmoniza por qualquer coisa, esse escudo de proteção se transforma numa verdadeira bolinha de sabão. Então, qualquer coisa ele explode. E aí a nossa proteção espiritual, se a gente não tomar cuidado, a gente vai entrando num dínamo que vai irritando um, vai irritando o outro, e aí vira um problema que é difícil para a gente conseguir o equilíbrio novamente. Mas quando a gente se perceber que está irritado, está numa situação que você não consegue resolver, o Haroldo Dutra Dias fala sempre muito propriedade isso. Ele disse para a gente, nessa hora, você procurar fazer uma prece, mas você está às vezes tão irritado que você não consegue. Ele fala: coloca uma música para você mudar a sintonia. Não adianta. Ele fala: sai para fora, dá uma volta no jardim. Não dá certo. Ele fala: então é o seguinte, entra no chuveiro, toma um banho gelado, que aquele choque de realidade faz você modificar a sintonia e o pensamento. Então que a gente possa realmente começar a modificar por meio da mudança dos nossos pensamentos, porque é nos nossos pensamentos que originam todos os nossos males. Vigiai e orai, recomendou Jesus para nós no seu Evangelho. Mas o que ele quis dizer com vigiai e orai? Não é ficar vigiando o próximo, vigiando o que o outro está fazendo. Vigiai os teus pensamentos, pois quando a gente percebe que o pensamento está de uma forma não muito legal, a gente tem que começar a fazer como se a gente estivesse virando uma página de um livro. Vem um pensamento não muito legal, e a gente pensa que vem o próximo. E de repente aquele pensamento não está bom, que vem o próximo, e vamos virando as páginas até que venha um bom pensamento. E quando a gente consegue dominar os nossos pensamentos, a gente consegue colocar a trava no segundo mecanismo, que é a nossa boca. Aliás, uma vez eu vi numa delegacia de polícia uma frase muito interessante, jamais poderia imaginar isso numa delegacia de polícia, que estava assim: antes de abrir a boca, ligue o cérebro. Então são situações que às vezes as pessoas falam deliberadamente e depois vão pensar sobre o que falaram. Depois que nós falamos, não tem volta. Aliás, são 3 ou 4 coisas que as pessoas até comentam que depois que aconteceram não tem mais retorno. A palavra empenhada, espera um pouquinho, tenta lembrar. A palavra empenhada,
a oportunidade perdida e a pasta do tubo de dente, né? Porque depois que se apertou não tem como voltar. Então, a gente tem que começar a modificar os nossos pensamentos para que a gente consiga controlar as nossas palavras. Controlando as nossas palavras, a gente consegue controlar as nossas ações. E que a gente possa, né, tentar colocar em prática. Eu sei que é difícil, não dá para a gente se transformar em espíritos puros da noite para o dia. Estamos ainda num planeta que a gente pode dizer no segundo degrau da escala evolutiva. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Mal saímos de um planeta primitivo, que era a Terra. E até que a gente consiga se transformar e transformarmos com a nossa transformação, os nossos semelhantes, para que o planeta se regenere, haverá um grande tempo para isso tudo. Então, que nós possamos, por meio do nosso Mestre Jesus, usar os seus ensinamentos para uso no nosso dia a dia. Desejo a todos, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz e muito obrigado pela oportunidade.